que vai nos falar um pouco dessa visão feminista, né, do coletivo. Não é isso, Sara? Isso. O coletivo de mulheres da Inescos, ele surgiu no COBRECOS, que é o Congresso Brasileiro dos Estudantes de Comunicação Social, no início do ano, em janeiro de 2011. E aí lá, a gente, enquanto coletivo Inescos Piauí, as mulheres resolveram se auto-organizar para estar atuando mais organicamente dentro do coletivo, né? Dentro do coletivo Inescos como um todo. E aí a gente, mais tarde, agora no ENECOM, Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social, em 2011, no Pará, a gente conseguiu consolidar o coletivo nacional. Então, assim, dentro da Inescos existem várias iniciativas em alguns estados de auto-organização das mulheres, né? Que a gente acredita que, assim como a classe trabalhadora se organiza, como os setores oprimidos se organizam, as mulheres também precisam se organizar para estar identificando quais são as suas pautas de reivindicação, para estar observando como que a gente é oprimida na sociedade, mesmo que a grande maioria ache que não, mesmo que a mídia hegemônica fale que nós não somos oprimidas, e principalmente a gente, enquanto mulheres do movimento estudantil, é necessário que a gente faça uma reflexão sobre a universidade, sobre como essas opressões são naturalizadas e muitas vezes parecem que não acontecem no interior da universidade, né? Por parecer que são pessoas mais politizadas, com uma consciência maior, mas a história nos mostra o contrário, né? Quando a gente observa que os campos que não têm segurança, várias mulheres são estupradas no interior dos campos, falta aí uma assistente estudantil que atenda as nossas demandas enquanto mulheres, como creches, para estudantes, para filhos de estudantes, para filhos de professores e professoras. E então, assim, a gente observa como vários dos nossos direitos são negados também, né? E aí é claro que o nosso local de atuação é dentro da universidade, mas não quer dizer que a gente se limite a isso. A gente, do coletivo de mulheres daqui do Piauí, assim como o coletivo de mulheres da Inescos Nacional, acredita que é preciso que a gente faça um recorte de classe para entender que não basta que nós sejamos mulheres, não basta que nós nos organizemos enquanto mulheres, não basta que a gente supere as opressões contra as mulheres, mas é preciso a gente entender o sistema em que a gente vive e compreender que a gente pode um dia superar a opressão contra as mulheres, mas isso de nada vai adiantar que essas mulheres e a humanidade continuar sendo pobre. E aí é por isso que a gente compreende que a nossa luta é uma luta por uma transformação social também, porque o machismo, ele não se desloca da relação social que nós temos, né? E aí, citando aqui uma frase da Rosa de Luxemburgo, a gente acredita que é necessário que a gente compreenda que nós lutamos para ser totalmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E é por isso que, citando aí uma outra frase do movimento feminista, nós seguiremos em marcha até que sejamos livres. Muito bem, gente. Essa aí foi Sara Fontenelle dando um pouco da visão do coletivo, né, sobre o debate. Sara, você falou um pouco do que o coletivo está começando a construir, né, e vocês estiveram vendo as propostas novas, né, para o andar do trabalho, mas me diga uma coisa, sobre as oficinas de trabalho, sobre aquilo que mais é necessário pontuar hoje para vocês, enquanto mulher, enquanto oprimida, enquanto perseguida nessa sociedade, como você mesmo disse, machista, né? O que se esperar, né? O que fazer para a mudança do hoje? Então, a gente, apesar de ser um coletivo novo, mas a gente acredita que a gente deve ter alguns pontos, né? Como, por exemplo, a formação política, ela é extremamente necessária, que a gente quer uma militância qualificada, principalmente quando a gente vive numa sociedade em que os espaços públicos, os espaços da política foram negados para nós enquanto mulheres. Então, a gente acredita que a formação política, e aí por isso nós também somos um coletivo que estuda, né? Isso é importante.
Mas também a gente acredita que não basta só sermos conscientes e ter uma formação política, é necessário que a gente construa lutas, né? E aí a gente tem algumas bandeiras de luta que a gente defende enquanto ENECO, que uma delas, por exemplo, é a luta pela legalização do aborto, porque a gente acredita nessa bandeira, porque é necessário a gente compreender que isso é uma questão de saúde pública e as mulheres elas devem ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. A gente também tem outras pautas como assistência estudantil para as mulheres, né, dentro das universidades. E aí, se a gente for analisar, as universidades públicas sucateadas carecem muito dessa assistência estudantil, e nas universidades e nas faculdades pagas, privadas, isso é muito mais complicado, né? Pela total inexistência da assistência. E aí a gente tem vários outros pontos, né? De atuação, mas como a gente é um coletivo novo, a gente ainda está se inserindo, né? Claro. Nessas lutas. Claro, eu me lembro de você comentando agora, eu lembrei de uma frase de Nelson Mandela, né? Ninguém aprende a odiar, né? Ninguém nasce odiando. Para odiar é preciso ser ensinado, né? E se aprende a odiar, se pode ensinar também a amar, né? Então, nesse contexto de preconceito, de luta, de opressão, né? O mecanismo, nas oficinas que vocês discutem, qual é a melhor forma que vocês encontram ou podem discutir para trazer para uma renovação nessa nossa sociedade, aquilo que pode ser construído, e que nós, homens, enquanto homens, podemos também contribuir com vocês nessa luta, né? Eu vou começar pelo último ponto que tu colocou. A gente acredita que é necessário que as mulheres se organizem, se auto-organizem. Isso quer dizer que a gente precisa de espaço de organização só para as mulheres, porque é necessário que a gente reflita sobre a nossa condição e tome posicionamentos autonomamente, né? Mas também a gente acredita nos espaços mistos de formação, que seriam formações entre homens e mulheres, né? Com homens e mulheres, porque não adianta a gente ser consciente da nossa opressão se os homens não se conscientizarem dessa opressão, né? E aí, você perguntou o que a gente faz, o que a gente acredita para essa transformação, né? A gente acredita que o nosso inimigo em comum é o patriarcado, né? E a gente não odeia as pessoas, a gente não odeia os preconceituosos, mas o nosso inimigo comum é o patriarcado, essa lógica do machismo, que não está deslocado de um modelo de sociedade que a gente tem, de um modelo de sociedade em que é excludente por si só e que precisa produzir preconceitos e que precisa produzir exclusões para se manter. E aí o nosso inimigo que a gente combate é sim o patriarcado, e a gente caracteriza que essa sociedade capitalista também ela tem que ser combatida, para que não haja mais pobreza, para que não haja mais homofobia, para que não haja mais machismo. Bem, gente, para concluir aqui a nossa entrevista com a Sara Fontenelle, estudante do curso de Comunicação Social da UESP, Sara, para poder, assim, não sei se diria uma condição de esperança, ou até mesmo de luta. Você me falou aí que a bandeira de vocês tem várias bandeiras, né? Citou uma, mas além de ter essa bandeira de luta, é muito mais, como você colocou, para se fazer presente na sociedade. Tem que se buscar o seu direito, lutar por esse direito e se fazer presente, né? Hoje, para a mulher que está nos ouvindo, né, e que precisa de uma chamada, de um impulso para mudar a sua vida, para posicionar os olhares diferentes ao seu redor, o que você diria? Eu acho que é necessário que a gente desperte que nada é impossível de mudar. E aí, citando Pablo Neruda, ele diz que é proibido não transformar sonhos em realidade.
E é nisso que eu acredito. Eu acho que é preciso a gente despertar a consciência para perceber que a gente só vai conseguir superar toda essa ordem todo esse ciclo vicioso de opressão, de exclusão, de a gente passar a se organizar. E aí o chamado que eu faço, o convite que eu faço, é para que as mulheres se organizem e participem das lutas. Bem, meus amigos, esse foi o quadro Papeando, com a estudante de comunicação social da UESP, Sara Fontenelle. Muito obrigado, Sara. Estamos apresentando o programa Entre Rios. Esta é a sua rádio Carcará. E ouçam só, rádio ouvintes, o que nós temos para o quadro Costura Musical, com a nossa repórter Liciane Pinheiro. A deputada estadual Luísa Maia, PT Bahia, impetrou na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que prevê a proibição do financiamento público para as bandas e artistas que incentivam a violência e o preconceito contra as mulheres. A deputada já ganhou o apoio de mais deputados na Assembleia, além de manter um abaixo-assinado na internet pedindo apoio ao projeto que, se aprovado, tanto o governo quanto as prefeituras baianas estarão proibidas de contratar artistas com um repertório que expõe as mulheres. Um exemplo é a música Você Tá No Pau. A equipe de rádio Carcará foi até as ruas saber o que os artistas de Teresina pensam a respeito da proposta da deputada e como as mulheres encaram o sentido de músicas como Chore na Minha e Balança. Eu não gosto desse tipo de música apelativa, mas isso é contra a liberdade de expressão. No lugar de proibir as músicas, tem que se investir na educação das pessoas. Porque existe no Brasil essa coisa da demagogia geral aí, de dizer que é do lado do povo, então se incentiva certas coisas que vêm do povo, só que se dá destaque mais a pornografia, essa coisa toda, que não é só no Brasil, né, no mundo todo. A luta é certa, porque essa sangueira que tem hoje em dia, essas músicas baianas que só falam no sexo, essas coisas aí, o mundo tá ficando mais violento cada dia. Tanto violento como corpo, né, cara, a violência corporal, como violência sexual que sem causa. Essa é a sua rádio. Essa é a sua rádio. É isso aí, companheiro Valfran Costa. Nosso programa pela Rádio Carcará, programa Entre Rios, está chegando ao fim de sua primeira edição. É isso aí, minha gente. Nós estamos encerrando a nossa participação hoje no nosso programa Entre Rios. Lembrando, fiquem conosco, Rádio Carcará.